Bom, pessoal, 63 pessoas aqui na sala, né, para o Meetup. Já são 12h05, a gente vai iniciar. Agradeço a todos, tá, que puderam participar e tiveram interesse em participar. A gente tem pessoas da Domus, pessoas do mercado, pessoas de dentro e fora do Brasil, clientes, né, parceiros. Então, é um prazer a gente estar promovendo esse Meetup aqui, tá? Eu, para quem não me conhece, sou o CEO da Domus IT, né? A maior parte também conhece a Domus IT, mas acho que vale a gente falar um pouquinho aqui da Domus IT também para quem não conhece. Então, a Domus IT é uma empresa de transformação digital. Somos parceiros de desenvolvimento de soluções digitais dos nossos clientes, um portfólio que vai desde concepção de produtos, né, até o desenvolvimento de software propriamente dito e parceria de soluções de mercado, tá? Produtos do mercado. Então, dentro dessa visão de ser um parceiro de transformação e inovação, a gente enxerga como algo muito importante trazer esse tema, né? E nesse meetup especificamente, a gente está fazendo em parceria com um amigo nosso, um amigo parceiro nosso, né? Marden, né? Falar um pouquinho do Marden também. Marden é ex-CTO do PagSeguro, do diretor do Grupo UOL. Então, são aí ou mais 20 ou mais anos aí, né? De Grupo UOL e de liderança na área de tecnologia. E eu acho, assim, pensando na própria trajetória, na experiência em uma das maiores fintechs da América Latina, eu acho que tem muito a agregar, falando exatamente dessa questão da arquitetura e a revolução da arquitetura promovida, né, dentro de uma empresa desse porte, tá? Então, Marlon, vou passar a palavra. Só vou deixar um disclaimer aqui, tá? Uma informação. A gente vai abrir 10 minutos no final para perguntas e respostas. Então, quem tiver dúvidas ou alguma questão pode colocar no chat. O nosso time de marketing vai estar apoiando aqui para compilar essas questões e depois passar para o Marlon para a gente enriquecer esse bate-papo, tá bom? É isso, Marlon. Vou passar a bola para você e desejo a todos um bom meetup. Obrigado, Alessandro. Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando, pelo alcance que esse papo teve, né? Muito bacana aí todo esse interesse. Num 32 pessoas, hein? Pois é. E num tema que é de interesse, acho que de vocês, né? Todos que estão aqui, e que me marcou bastante aí na trajetória que eu tive, né? Bom também ver muita gente conhecida aí, amigos de longa data, e também pessoas que acho que são do PagSeguro também, talvez estejam aqui, vão se identificar muito aqui nessa trajetória, mas eu acho que todo mundo já participou um pouco de algum projeto ou sistema que envolvia legado. Então, o que eu vou falar vai, talvez, gerar memórias aí em todos, né? Deixa eu compartilhar aqui. E aí eu vou pedir aquela confirmação de que visual aí de que vocês estão vendo a minha tela. Já estão vendo? Sim? Legal. Obrigado aí. Então, pessoal, o Alessandro me apresentou aí. Obrigado aí pela elogiosa apresentação. Então, como ele colocou, eu tive minha carreira aí praticamente toda aí no Grupo UOL, né? E os últimos 6, 7 anos aí, contando com um pouco antes, eu diria, deram de 9 a 10 anos no PagSeguro, né? Esses últimos 6 foram uma esticada aí de 2016 até final de 21, como CTO. E o que a gente vivenciou lá foi uma situação que envolvia transformar uma arquitetura, né? E diria que a gente conseguiu ter sucesso em transformar, em fazer essa arquitetura evoluir de algo que ela era inicialmente para algo diferente que ela precisava passar a ser. Então, aqui estão alguns padrões, algumas soluções que a gente conseguiu identificar e formatar nesse tipo de conteúdo que é padrão, né? Vou falar um pouco disso também. A gente chamou isso de revolução de arquitetura, o nome também gera um pouco de polêmica, mas eu vou explicar o porquê.
E é uma linguagem de padrões porque são vários padrões que se comunicam e a gente chama isso de linguagem de padrões, tá? Então, tá aqui os meus contatos e vamos em frente, tá? Bom, primeiro eu quero começar dizendo o que é uma arquitetura de software, que é um tema que é muito falado, mas tem definições aos montes aí, então eu queria falar um pouco sobre isso. Uma definição informal, todo mundo acho que concorda, né? São as estruturas mais fundamentais de um software, né? Então é aquilo que dá a estrutura ou dá o formato para aquele software, como que vai ser feito. Muitas vezes a gente está falando de linguagem de programação, né, de plataforma, de repente o estilo de banco de dados, né, nem tanto o tipo de banco de dados, ou qual fornecedor de banco de dados, mas sim se é um banco relacional, se é um banco não relacional, etc. Tudo isso são algumas decisões que a gente normalmente associa como são parte de arquitetura, né? Uma definição um pouco mais formal também, né, são as estruturas de um sistema que são formadas por elementos de software com suas propriedades visíveis e seus relacionamentos. Então, um jeito muito, muito elaborado aqui, mas está dizendo assim, é tudo aquilo que está na estrutura do software, que tem propriedades, quer dizer, tem características que afetam o software e como que elas se relacionam. E uma definição que eu gosto bastante é do Ralph Johnson, que é um dos autores do livro Design Patterns, né? Ele falou isso numa entrevista com o Martin Fowler, também é um cara super conhecido, do Manifesto Ágil também, que eu gosto bastante, que são aquelas partes do sistema que são difíceis de mudar, né? Ou também aquelas decisões que você queria ter acertado logo no começo do projeto, né? Então, são formas de definir a arquitetura mais informais, mais intuitivas, mas que eu acho que ajudam a gente a entender o que a gente está falando aqui, né, quando fala de arquitetura. Bom, como o próprio Ralph falou, mudar uma arquitetura de software é algo difícil, né? A gente sabe que fazer features, fazer características, adicionar características, funcionalidades no software é mais fácil do que evoluir a arquitetura, do que mexer na arquitetura, porque, claro, é como se fosse um prédio que é mais fácil mexer na decoração, na parte mais estética, né? Ou colocar uma parede, uma coisa mais localizada do que mexer na infraestrutura, na base, nas fundações, né? E, como consequência, alguns sistemas podem ficar fossilizados em uma arquitetura que não satisfaz mais a necessidade dele, naquele momento, tá? Não necessariamente aqui eu estou falando de código ruim, né? Ou dívida técnica, que são coisas que a gente fala bastante. Eu vou falar um pouco o que tem relação aqui, mas podem ser mudanças que levam a essa situação, que não necessariamente são resultado de má gestão do software, tá? E aqui está o meu ponto principal, né? O que leva uma arquitetura a ficar defasada? Em geral, são mudanças. Mudanças em quê? Mercados, negócios. O PagSeguro evoluiu de um meio de pagamento online para ser uma maquininha, né? E depois virou banco, né? E o código poderia ser o mais bem feito da face da Terra. Isso teria impactos na arquitetura, com certeza, né? Time crescendo, né? O time do PagSeguro, quando eu cheguei no PagSeguro, eu cheguei no comecinho de 2010, nós tínhamos 12 pessoas. Quando eu saí no final de 21, mais de 2.000 em TI, em tecnologia. Então, assim, não tem como, né, uma arquitetura que foi bolada para funcionar com um time de 12 pessoas, eu vou falar muito sobre isso mais para frente, lei de Como, etc., ela continuar funcionando para um time de mais de 2.000. Então, claro, ela teve que evoluir nesse caminho, ela tem que evoluir no caminho. E aumento de volume, de capacidade, né, de demanda, né, o volume de acessos, de pagamentos que o PagSeguro tinha lá no comecinho de 2010, quando eu assumi, que foi logo depois de uma nova arquitetura ter entrado, já era uma nova arquitetura aquela, uma segunda evolução, essa que eu assumi, não tinha ideia do que viria pela frente, né? Então, o volume todo que ele tinha de transações naquele momento, eu diria que é mais ou menos o que fazer num dia, agora mais para frente. Então, todo acumulado era mais ou menos o que a gente fazia num dia. Então, a gente falava às vezes, vamos descartar, vamos fazer purga, vamos eliminar o que é mais antigo do que tanto tempo. Não faz diferença, porque o que está entrando agora é tão maior do que está lá atrás, que tipo de coisa que não muda tanto assim a realidade, né? E a gente sabe que o quê? O ideal é que a arquitetura evolua junto com as mudanças de requisitos, né, de funcionais, não funcionais, esses cenários todos aqui. E quando a gente olha para livros, só para
artigos, publicações, blogs, etc., geralmente é disso que eles estão falando, né? Tem que evoluir, tem que estar sempre atualizado e tal. Só que a gente sabe que não é a realidade de muitos lugares, né? Então, o que acontece muitas vezes é que essa dificuldade de mexer na arquitetura e a rapidez, às vezes, que as mudanças acontecem, fazem ela ficar defasada, diferente, né? Essa modificação orgânica pode não ser viável, dependendo da velocidade que as coisas acontecem. E aí aparece esse gap de arquitetura, né? Gap arquitetural, né? Que ele pode ser muito grande. Ele pode chegar num ponto em que não dá para organicamente, né, a gente conseguir ali resolver, né? Então, o que fazer, né? Você chegou num ponto em que no dia a dia não está dando para encaixar essa mudança de arquitetura, o gap já está muito grande. Como resolver, né? O que a gente chamou de revolução de arquitetura, ou arquitetural, né? Então, é o quê? É uma iniciativa dedicada para transformar a arquitetura radicalmente. Não dá mais para ser incremental, porque a distância já está muito grande, né? No dia a dia, colocando atividade no backlog dos times organicamente, sem mudar muito do que o time está priorizando, não vai dar para tirar essa diferença. Então, a gente tem que criar, sim, uma iniciativa dedicada com o objetivo de transformar a arquitetura, tá? E chamando de revolução, por quê? Porque é para se opor à evolução, né? A evolução seria a transformação gradual, incremental da arquitetura. Aqui a gente precisa fazer realmente uma mudança radical. Então, por isso o nome revolução, tá? O nome revolução, como eu falei, gerou um pouco de polêmica, né? A gente prestou esse trabalho em algumas conferências e o pessoal costuma questionar por que revolução, etc. Revolução não necessariamente significa alguma coisa radical, tá? Ela pode ser contínua ou repentina, que é uma definição do dicionário, dizendo que é uma grande transformação, mas ela pode ser contínua ou repentina, tá? Exemplo de revoluções repentinas que vem à mente quando a gente fala de revolução, a Revolução Francesa, que teve, né, transformação radical, violência, etc. Mas também tem revoluções como a Revolução Industrial, Revolução de Tecnologia, Revolução Cultural, que são coisas que mudam ao longo dos anos, não é uma coisa tão radical assim, tá? E o que é a nossa revolução de arquitetura aqui, né? Ela tem como objetivo transformar radicalmente a arquitetura, então ela é uma revolução, ela é uma transformação grande. Ela requer que toda organização se envolva, não só tecnologia, então não é uma coisa que a tecnologia vai resolver por conta própria. Ela é dedicada, ou seja, tem gente fazendo só isso, tá? Não é algo que está só tomando espaço em backlogs junto com as coisas do dia a dia. Ela vai ter um sucesso maior se ela for interativa e incremental. Pô, mas você falou agora que não dava mais fazer incrementalmente? Não, meu ponto não dá para fazer incrementalmente junto com os backlogs, mas a iniciativa dedicada em si, ela também não pode ficar, ela não pode ser um Big Bang, ela tem que ser iterativa e incremental, porém dedicada. Ela pode não ser, geralmente não é uma reescrita do sistema original, ela pode ser uma reescrita em parte do sistema, mas em geral ela não é, também na linha do que eu falei, de não ser algo Big Bang, né? Ela não é uma reescrita total, né? A gente teve isso no momento anterior no PagSeguro e tivemos vários aprendizados, né? De se fechar num canto, reescrever o sistema, né? Durante um tempo, a não ser que seja um tempo muito curto, isso não vai funcionar, né? E tempo curto depende da empresa, mas eu diria que qualquer coisa maior do que, sei lá, vou chutar aí 2, 3 meses, para mim já não funciona, porque aí o negócio tem que evoluir e tal. Então fica muito difícil fazer uma coisa, digamos, uma reescrita total num formato Big Bang, né? E também demanda uma liderança atuante e com influência, que é sobre isso que a gente vai falar aqui nesses padrões. Uma parte dos padrões tem a ver com a liderança. Aqui um disclaimer também, né? Assim, a gente fala muito hoje em dia, de monolito, né? Monolito, microserviços, e a gente teve no PagSeguro uma migração, sim, de um monolito para microserviços, tá? Então, mas será que essa prática aqui, esses padrões, só se aplicam a essa situação, né? O fato é que não, tá? Em primeiro lugar, o monolito não é um antipadrão, tá? Ele não é uma coisa ruim por si, né? Eu diria que na maioria dos casos, ele é a melhor escolha para começar pequeno, para começar testando, etc, tá? Porém, muitas vezes o que acontece quando a gente olha a pesquisa, a gente tem também pesquisa de outros cases, né?
diversos cases, né? eBay, PayPal, Twitter, LinkedIn, etc., são migrações de monolitos para microserviços, né? E talvez seja esse o caso, porque, primeiro, monolito era uma arquitetura bem comum no passado, né? O microserviço se tornou uma arquitetura bem popular agora, e monolitos, eles também têm uma dificuldade maior de serem modificados, talvez, né? Por serem mais acoplados, mais difíceis de você quebrar as partes dele. Então, esse problema de acoplamento, que não necessariamente todo monolito tem monolitos que são modulares, são melhores, melhor desenhados, tá? Mas porque é tão comum em monolitos surgir acoplamento, talvez essa seja uma das explicações porque é tão comum ver monolitos sendo alvos das evoluções, né? Mas, enfim, monolitos, só um disclaimer, não são antipadrão, e a gente acha que, em muitos casos, é o melhor caminho a se seguir. E aqui o papel do líder, né? O papel do líder é criar consciência sobre a revolução, é negociar a alocação de recursos para fazer a iniciativa da revolução, promover uma visão, né? Criar uma visão da arquitetura inspiradora e promover essa visão, avaliar como que os times estão caminhando, remover impedimentos, né? Trabalhar como um protetor ali da iniciativa, avaliar o resultado, dar visibilidade para o que está sendo feito, vender mesmo, né? O peixe do que está sendo feito, e garantir a prioridade da revolução. Então, tentar proteger das tentativas de pegar aquelas pessoas dedicadas ali e usar para outros recursos, colocar em outras frentes, né? Então, é proteger a prioridade, proteger as pessoas que estão trabalhando naquela iniciativa. A gente usou, então, quando eu falo a gente, tá, pessoal, deixa eu explicar um pouquinho aqui, eu falei muito do PagSeguro, mas quando, mais ou menos no ano passado, mais ou menos um ano, falei, poxa, eu preciso escrever sobre isso aqui. Aí eu chamei um colaborador que trabalhou muito tempo com a gente no PagSeguro, ajudando nessa iniciativa, que é o Joe Yoder, né? E aí, o Yoder, ele é um cara de padrões, né? E a gente tinha uma conferência de padrões próximas, eu propus para ele escrever sobre isso aqui, no formato de padrões. Então, a gente acabou usando esse formato. Para quem não conhece, né? Padrões são usados em muitas áreas, não só software, surgiram até na área de arquitetura de prédios, né? Com um livro muito importante lá atrás, na década de 70. E o livro mais famoso que a gente de tecnologia conhece é o Design Patterns, lá de 94, né? Então, ele trouxe esse formato, eu acho que ele é familiar para a maioria das pessoas que deve estar aqui. Então, a gente usou esse formato de padrões, e aqui nesses slides eles estão um pouco mais simplificados, tá? Vou falar para vocês mais para frente. Então, a gente usou, como eu falei, padrões, e a gente está focado na perspectiva da liderança, tá? Então, não são padrões muito técnicos, padrões tanto de desenvolvimento ou de arquitetura técnica, tá ok? Então, foca na liderança. E o primeiro artigo, como eu falei, a gente publicou na conferência PLOP, né, que é a conferência de padrões, no ano passado. Já apresentamos mais uma parte, numa outra de padrões lá na Europa agora, em julho, e tem mais para vir aí. Então, isso tudo está partido aqui. O que está aqui hoje, vocês estão vendo, é a primeira vez que eu apresento uma visão integrada desses padrões todos, tá? Eles estão apresentados em pedaços nos artigos, porque senão seria bastante material. O começo, né? Como é que a gente começa uma revolução de arquitetura? Esse slide aqui, ele não é um padrão, tá? A gente está escrevendo ele ainda como um tipo de proto-padrão, como o Diogo gosta de falar, mas ele é o início de tudo. Então, ele é o despertar, né? Quer dizer, como a organização percebe que ela precisa transformar o software, né? Então, está aqui um pouco do contexto, né? Existem alguns sintomas, né, que sugerem que o software, ou a arquitetura do software, não é mais capaz de suportar o negócio, tá? E como eu falei, não somente isso aqui envolve dívida técnica, né, código de má qualidade, mas dá para encaixar em 3 categorias principais, né? O primeiro seriam mudanças de negócio, né, crescimento do negócio, crescimento da base de clientes, né? Novos modelos de negócio, expansão geográfica, regulamentação, tudo isso a gente viveu no PagSeguro, né? Organizacionais, aumento do time, né? Uma fusão, então adquirimos uma empresa, como é que a gente integra essa empresa? Cisão, também aconteceu lá, né? Como uma divisão maior do UOL, aquisição de empresas, enfim. E mudança de tecnologia, né? Sejam evoluções
de plataformas, dívidas técnicas, como eu falei, encaixam aqui, novos canais, por exemplo, mobile, ou as maquininhas, né? Então, no PagSeguro, no começo era tudo muito web, né? Passou a ter que ter aplicativo, passou a ter que ter maquininha fazendo algumas funções que eram pela web. Tudo isso envolveu mudar a arquitetura. E tudo bem, então tudo isso pode acontecer, mas não necessariamente você vai ter que fazer uma revolução de arquitetura para chegar, para atender isso, tá? A revolução, ela vem realmente quando você tem duas condições aí importantes, tá? Primeiro, existe um descasamento, né, significativo entre o que a arquitetura atual faz e o que ela deveria fazer, tá? Ou deverá fazer muito em breve. Por exemplo, você vai fazer uma cisão, né? Aconteceu, por exemplo, entre o PayPal e o eBay, né? O PayPal está dentro do eBay, tinha que separar, mas tinha muita coisa integrada do eBay, serviço do eBay. Mesma coisa entre PagSeguro e o UOL, que a gente usava cadastro, autenticação do UOL, tá? Então, vai ter esse descasamento, ou já existe, e não é possível adaptar organicamente a arquitetura, tá? Só com ajuste no backlog. Então, tem que ter uma iniciativa dedicada para fazer isso acontecer, tá ok? Então, como eu falei, tudo começa com esse despertar, esse awakening, tá? E aqui eu vou trazendo os padrões de um jeito mostrando como é que eles se conectam, tá ok? E vou falando de cada um deles aqui, e aí vem a parte, né, mais robusta aqui, tá bom? O primeiro padrão que a gente coloca é o all in the same boat, que é todos no mesmo barco, tá? Então, basicamente, o que esse padrão está dizendo, um pouquinho do formato, tá? O padrão, ele traz um pouquinho de contexto, tá? Por que o padrão tá aqui? Aqui a solução do padrão, resumo do padrão da solução em uma frase, e aqui alguns detalhes, algumas colocações, tá ok? Eu vou passar um pouco mais rápido, porque, como eu falei, é bastante conteúdo, mas vou tentar ajudar um pouco aqui falando da descrição, e as imagens estão aqui. Aí tem uma imagem que meio que reflete o que o padrão quer dizer, tá ok? É um pouco ilustrativa do padrão. Bom, o ponto desse padrão aqui é o seguinte: você viu que tem uma revolução, que tem que fazer uma revolução, você viu que não dá mais para adaptar a arquitetura organicamente e tal. Um ponto muito importante para ajudar no sucesso é trazer as pessoas de negócio, as pessoas que não são de tecnologia, para o mesmo barco, para elas entenderem que não vai ter como resolver esse problema só dentro da tecnologia, tá? Então, uma forma de fazer isso é exatamente como está aqui, né? Garantir às pessoas de negócio, aos líderes de negócio, que os times de TI são parte dos seus times, são parte das suas estruturas, né? E vão ser muito mais efetivos quando estiverem próximo do domínio do problema. E a mesma coisa vale para ter pessoas de negócio dentro dos times de tecnologia. Então, aproximar e ganhar essa confiança, mostrando que a arquitetura está assim, não é uma culpa de TI, não é porque TI deixou de fazer alguma coisa, mesmo quando foram, né, dívidas técnicas acumuladas, é um problema de priorização e a gente tem que resolver juntos, tá? E não um problema que tem que ser colocado como um problema técnico que TI tem que resolver, tá? E com isso também garantir que os líderes de tecnologia participem em discussões de negócio para levar esses dilemas, dificuldades, etc., nas discussões de negócio, tá? Daí, desse padrão, a gente pode trazer um outro que é Continuous Awareness Building, que é conscientização contínua, tá? Os nomes eu deixei em inglês, tá, pessoal? Porque é como está no artigo original. Geralmente, quando a gente fala de padrões, a gente não traduz, né? Os design patterns mesmo a gente fala bastante no original. Então, eu coloquei uma tradução aqui para ficar também mais fácil. Então, esse padrão diz o quê? Primeiro, a gente tem que conseguir manter viva a consciência sobre esse problema de arquitetura. Senão, as mesmas coisas vão acontecer de novo. E não vai mudar, né? Não dá para mudar o jeito de fazer as coisas simplesmente por decreto, né? Então, a gente tem que discutir os problemas da organização, da arquitetura atual, com frequência na organização, e em vários níveis, destacando riscos e mostrando a solução. Então, aqui já tem que ter uma ideia da solução, eu falo logo depois, é um próximo padrão, e a gente tem que conseguir, principalmente TI, né, mostrar esses problemas e falar disso constantemente, usando uma linguagem acessível, uma linguagem que evita jargões, tá? Dando exemplos concretos, tá? Outra coisa importante também, a gente fala muito, tem que conscientizar negócio, mas TI também tem pessoas recém-contratadas que precisam entender que o jeito novo agora mudou. E falar disso também com o board, com o nível alto da empresa. Em sequência, como eu falei, tem que ter um plano, né? Então, os dois estão juntos, né? Mas uma coisa leva a outra. Quando você começa a discutir a necessidade de uma mudança de arquitetura, uma transformação, você pode logo ter uma oportunidade de
ganhar prioridade, de vender o seu peixe, então, ganhar orçamento. Então, você tem que ter um plano na manga, literalmente, desde o começo da revolução, para vender iniciativa, tá? Para mostrar o quê? Uma visão da arquitetura, logo mais eu falo disso, um roadmap em alto nível, tá? De uma forma que você possa, você líder, né? Você, pessoa que está influenciando essa mudança toda, vender a transformação, tá? Então, coisas que estariam nesse plano, né? Então, a visão, mostrar uma regra, né, para não mais criar funcionalidades na aplicação legada, né? Ter uma estimativa de times de orçamento, objetivos, passos, etc., iniciais, e o plano tem que ser modular também, para ser adaptável, tá? Então, tem que ter um plano na manga para poder vender essa iniciativa. Depois com o plano na mão, né, ou ao longo dessa contínua conscientização, você pode ter que fazer isso aqui, que é dar um susto neles. O nome em inglês ficou com essas estrelinhas aí, para ficar mais dramático, né? Dá para imaginar o que pode ser. Quando a gente fala scare the soul out of them, né? Mas é o quê? O que significa esse padrão aqui? Pode ser que, tá? Não é somente você tem que fazer isso, mas pode ser que ao longo do começo da revolução, né? Quando nessa fase de conscientização, você precisa mostrar de forma clara e dramática para a alta gestão a gravidade da situação, tá? Então, de novo, a evolução não é uma coisa leve, não é uma coisa, pode ser melhor mudar para essa nova arquitetura. Não, né? Ela é motivada por uma ameaça existencial para a empresa, né? Que no Pax nós vivemos isso, tá? Então, quando você tiver a oportunidade de falar para a alta gestão sobre o quão grave é a situação da arquitetura, seja assertivo, não economize no drama e mostre os riscos que ela representa para a organização, no curto e longo prazo, tá? Então, você pode fazer isso numa reunião recorrente ou numa reunião específica, lembre os eventos negativos, tá? Fale das indisponibilidades, dos outages, atrasos de entrega, tá? Não amenize, tá? Tem um risco, sim, tem um risco, né? Você, vamos supor, está na empresa há muito tempo, como é que deixou acontecer? Então, sim, tem um risco em usar esse padrão, mas, se necessário, eu acho que tá aqui, né? Porque eu acho que é importante usar. Eu precisei usar e foi muito importante, porque a gente teve um wake-up call ali, né? A gente tem outro padrão que a gente está relacionado, que é uma chamada, né? Um despertar ali que foi muito importante para a gente, e a gente precisou realmente fazer esse susto aí. E, claro, apresente o plano, né? Você está com o plano na manga, apresente o plano para eventualmente receber críticas e negociar, mas é importante dar esse susto se assim for necessário. Bom, esse primeiro bloco de padrões a gente chamou de criando consciência, né? Creating awareness, tá? E ficou num dos grupos aí que a gente está apresentando. Vem então o próximo grupo. O primeiro padrão é esse aqui, o pay the role. Então, você tem um plano, como é que você transforma esse plano em algo concreto para os times usarem, tá? E a motivação os times vão ter muito retrabalho, vão ficar até relutantes ou perdidos, vão ficar batendo cabeça, né? Ou fazendo coisa, cada um para um lado, se não houver um treinamento e um caminho claro para usar a arquitetura, tá? Então, faça como que seja fácil desenvolver na nova arquitetura, treinando, contratando, dedicadas, né, pessoas dedicadas, e criando aqueles fundamentos, elementos fundamentais para construir e implantar aplicações. Ou seja, cria a plataforma, cria o core da plataforma que você quer que as pessoas usem, tá? Ofereça ambiente de teste, cria automação, né, de tarefas, de ambientes, templates. E aqui está uma frase do nosso diretor de infra na época, ele falou assim, tem que ser mais fácil para os times seguir o padrão do que reinventar a roda. Se não tem padrão, cada um vai inventar a sua roda. A gente quer evitar isso, tá? No plano também vem um padrão importante, que são as métricas, tá? Então, acho que eu pulei aqui, mas ele tem uma relação também com o próprio pay the role. Ele ajuda a definir métricas, ajuda a medir, né? Ajuda a facilitar a medição, tá? Que são, então, métricas para referência e comparação. Então, qual que é a motivação? A gente tem que saber com clareza, né, como o sistema, onde e como, né, o sistema atual está afetando a empresa. E se a nova arquitetura vai fazer, né, se ela não está agora, no futuro, ela vai fazer progresso, tá? Que ela está melhorando nessa situação. Então, escolha um conjunto de métricas para avaliar a aplicação legada, né, o legado, e comparar com a nova arquitetura.
usa essas métricas para avaliar o progresso da revolução e as reportes para a organização. Logo mais a gente fala do reporte também, tá? Aqui o mais importante, tá? Essas métricas têm que ser vistas na perspectiva do usuário final, tá? E não de uma coisa interna que você está vendo no seu dashboard, na sua medição. Então, sempre tente medir do ponto do usuário final, a visão que ele tem de demora, de resposta, de incidente, etc, tá? Priorize as métricas que enderecem essas preocupações, tá? Que os stakeholders colocam também. Então, vão ter pessoas lá de negócios que vão estar colocando preocupações também sobre disponibilidade, sobre outras coisas. Coloque métricas que endereçam os problemas dele. Para mostrar, falar, ó, tá vendo? A gente mudou a arquitetura e melhorou aquilo que você falava que era ruim, tá vendo? Os indicadores que possam ser obtidos com esforço razoável, então não adianta fazer medições super difíceis, manuais e tal, que você vai conseguir medir uma vez aqui, outra vez aqui, daqui a dias ou meses, tá? E também escolha métricas que vão disparar ações concretas. Não adianta medir uma coisa que você fala, não tem o que fazer aqui, né? E métricas podem ser tanto de disponibilidade, quanto de tempo de entrega, né? Lead time de entrega, qualidade de código, várias coisas ligadas a isso aqui. Tem detalhes, eu deixei um pouco de fora, mas no artigo tem bastante detalhe. Outro padrão bem relacionado aqui são as metas de arquitetura, tá bom? Então, coloquei aqui metas arquiteturais para toda a empresa, né? Company-wide. Então, ou seja, e aconteceu isso no PagSeguro também, foi muito importante, tá? Então, qual que é o ponto desse padrão? A empresa tem que sinalizar, tá? Para todo mundo, que a revolução é uma prioridade estratégica importante, e que as pessoas de negócio e tecnologia, as dois, têm que se comprometer com ela. Não adianta colocar como meta de tecnologia, porque vai acontecer o quê? Tecnologia vai ter que priorizar, vai conflitar com a prioridade de negócios, os times não sabem o que vão fazer, negócios vai demandar coisas que não vão andar junto com essa meta de arquitetura e vai dar um baita de um conflito, não vai resolver nada. Então, tem que ser harmônico, tem que ser para a empresa inteira, tá? E tem que mostrar que a empresa inteira beneficia disso, tá bom? Acho que, não sei se foi a Bruna levantou a mão aí, não sei se fizerem que eu pare, me avisem aí que eu faço uma pausinha, tá bom? Enquanto isso, pode ficar à vontade de colocar dúvidas aí no chat e tal, depois a gente vai responder. Pode seguir, Marden, fica tranquilo. Tá bom. Bom, então aqui a gente tem um ponto, né? Geralmente quem está liderando a revolução não é a pessoa que define a meta da empresa, então ela tem que ser persuasiva para convencer o CEO, né, o diretor-geral, enfim, a incluir metas que envolvam a arquitetura, tá? Use a visibilidade que essa meta vai dar para ganhar conscientização. Mostrar, olha, tá vendo? Tem uma meta ali na empresa para todo mundo que melhorar esse aspecto aqui da arquitetura. Não podemos deixar isso de fora, né? As metas, eu vejo em dois tipos principais, elas podem estar ligadas a entregáveis, né? Então, tirar uma parte do sistema legado, né? Ou fazer uma migração, etc. E a outra é ligada a restrições, por exemplo, melhorar a disponibilidade, melhorar o lead time de entregas, esse tipo de coisa. Então, são coisas que são mais numéricas, essas de métricas, de entrega, de restrições, e as de entrega um pouco mais de deliverables, né? Exatamente, é uma engenharia social brava aqui, né? Por isso que é importante, e aí tem um reforço, né, dar um susto neles, certo? Então, para conseguir convencer, talvez, é preciso dar esse susto. E aqui é um ponto importante, tá? Foi o caso do PagSeguro, havia metas com bônus ligadas à remuneração, ao PPR, etc. Lá. Então, não precisa ser um percentual grande, mas tem que ter pelo menos um percentual pequeno, porque se ela não tiver dentro dessa meta financeira, ela vai estar numa categoria abaixo, e aí ela não vai conseguir disputar a prioridade com as outras. Não precisa ser uma prioridade grande, mas se for mesmo que uns 5% ali, já ajuda a conscientizar as pessoas de que, olha, a gente tem que olhar para isso também, afinal de contas, parte da meta está ali. Um outro ponto aqui, que é desse grupo de padrões, é tornar o progresso tangível, tá? Pensa assim, o progresso da revolução, ele é geralmente interno. Muitas vezes, a mudança de uma arquitetura, ela não vai mudar nada para o usuário final, a não ser ficar mais rápido, ter menos problemas, né? A tela vai ser a mesma, né? A cara do sistema é a mesma. Então, como é que a gente mantém as pessoas engajadas na luta de revolução? Então, a gente tem que ter um estilo de comunicação acessível, né, para comunicar o progresso.
traduzir os conceitos técnicos em coisas mais visuais, que qualquer um possa entender, tá? Então, a gente vai ter canais que podem ser pull e push, né? Pull quer dizer, você pode vir puxar informação, pegar informação, e pull você recebe, sei lá, semanalmente uma notícia do que a gente fez de diferente, né, da revolução. O ambiente também da empresa é importante, usar ambiente físico e virtual, tem exemplos aqui interessantes, para manter informação visível, disponível, use gráficos, use vídeos, a gente fez vídeos, tutoriais, etc., e use uma comunicação adequada para falar de entregáveis e restrições, tá? Então, mostrar como que cada um está acontecendo. Aqui tem algumas fotos que eu tirei ao longo do tempo. Quem é do Parque Seguro tá aí vai dar uma nostalgia aí, mas no ano de 19 a gente tinha uma meta importante para tirar 30 itens do nosso monolito para uma arquitetura nova, né, de microserviços. E a gente montou um legão aqui, né, que tinha 30 peças. E a cada parte que a gente tirava e validava que tirou, tinha que ter uma validação, né, que era mostrar um vídeo com o monolito fora do ar e você conseguindo usar aquela feature, a gente ia lá e fazia uma celebração, tá? Também tem a ver com quick wins, né, que são celebrações aqui que a gente vai fazendo. Então, a gente tinha essas fotos aqui a cada cerimônia, né, de saída de um item do monolito, tá? Então, várias caras familiares aí para quem já trabalhou por lá, né? E aqui como é que ficou no final, né? No final, a gente tinha, no finalzinho do ano, alguns sobrando, a gente teve alguns que ficaram para fazer entre o Natal e o Ano Novo, que é uma época que a gente, né, usou para fazer assim, algumas entregas, estava assim, e no final do ano a gente conseguiu zerar. Foi bem bacana essa jornada aí. A gente tem mais um padrão aqui, que é tratar a Revolução como um portfólio ágil, tá? Então, a gente tem uma situação que muitos times envolvidos, né? A não ser que seja muito pequena a empresa, você vai ter alguns times envolvidos na Revolução e tem que ter visibilidade disso para os líderes da Revolução, tá? Então, é importante tratar a Revolução como um portfólio ágil, ter um gestor de portfólio para acompanhar a iniciativa e as pessoas têm que ter acesso aos times envolvidos, tá? Então, aqui basicamente é isso, e falar do papel do APM, que é o Agile Portfolio Manager, que é importante para interagir com os times, coletar informações e comunicar, tá? A gente teve isso no Parque Seguro, foi muito importante. A gente pegou, então, esse segundo grupo, chamou de Preparando e Medindo, tá? O segundo grupo de padrões. Mais um grupo que se comunica um pouco aqui, começa com a visão de arquitetura. Eu quero dar uns 10 minutinhos, pessoal, para pergunta. Então, eu vou acelerar um pouquinho aqui para todo mundo poder falar. Aqui, basicamente, tem uma visão da arquitetura, tá? Que é onde nós queremos chegar, tá? Tem uma visão bastante inspiradora, compacta, tá? Para mostrar onde a gente quer chegar e que os times queiram fazer isso, né? Queiram chegar lá, tá ok? Então, nós tínhamos isso lá no PagSeguro, uma forma de fazer. Aqui é uma das coisas, tá? Não é essa a visão. A visão ela pode ter vários diagramas, desenhos e tal, mas uma coisa que a gente pegou da ThoughtWorks, que é fazer um diagrama de coisas que você deve evitar, avaliar, experimentar e usar. Então, aqui tinha aquilo que era suportado pela plataforma, aqui coisas que não estão ainda, mas podem ser testadas, assim por diante, tá? Em várias dimensões aqui. Da visão de arquitetura, a gente vai para baby steps, que são pequenos passos para chegar lá, tá? Então, aquilo que eu falei de ser incremental, a arquitetura, ela deve ser feita, entregue de forma incremental, para gerar valor para os times e validar as coisas ao longo do caminho. O que você não quer é fazer uma coisa, ficar ali meses fazendo uma coisa, para depois concluir que não funciona, não atende o que os times precisam, tá? Então, ter liberações frequentes, que pode demorar um pouco mais no começo, mas vai trazer benefícios, garantir que os times estão usando aquilo que está sendo liberado, tá ok? E pensar muito bem entre fazer dentro de casa ou usar coisa de mercado, tá? Usar coisa de mercado te dá mais velocidade no começo, depois pode trocar eventualmente, tá? Um outro padrão bem próximo desse é o Quick Wins, tá? Que são pequenas vitórias. É o que eu falei. No começo da revolução, você tem que motivar as pessoas ajudando a entregar coisas rápidas, coisas mais simples, tá? Senão fica muito distante, você pode desmotivar as pessoas achando que aquilo é impossível. Então, comece migrando coisas mais simples, pegue coisas de menor risco para aprender mesmo, tá? E deixe o que é mais completo, mais acoplado para depois, tá ok? Para vamos aprender. Então, basicamente é isso aqui. Um outro padrão, que agora são dois padrões que são meio que antagônicos, mas podem ser combinados, são esses dois aqui. Um é freeze, congele,
Tá? O que quer dizer esse padrão? Em alguns cenários, o ideal é você focar na revolução e parar todo o resto que a empresa está fazendo. Tá? O LinkedIn, por exemplo, fez isso. Durante 2 ou 3 meses, eu acho, um projeto chamado Inversion. Lá. Eles pararam tudo para focar em arquitetura, melhorar a ferramental, etc. Tá? Se é uma duração, né, até mais ou menos, sei lá, 2, 3 meses, acho que é viável. Mais do que isso, fica difícil. Tá? E você não tem também que terminar tudo. O importante é fazer grandes avanços. Tá? E pode ter um comitê, eventualmente, para discutir se tem algum pedido de mudança que vai furar esse freeze. Tá? O outro padrão que é paralelo com ele, mas como eu falei, ele pode ser combinado em diferentes partes da empresa, é trocar as rodas do carro com ele andando, né? Então, eu achei uma foto desse negócio, a gente falava essa expressão lá atrás, e eu achei que não existia, mas existe, né? Tem gente que troca a roda do carro com ele andando, literalmente. E esse padrão é o quê? Pode ser que não dê para parar tudo para fazer a revolução. Então, concilie as coisas, tá? Para isso tem que ter flexibilidade, tem que ter, talvez, contratar mais pessoas. Mesmo assim, os times vão ter que colocar coisas nos seus backlogs, né? Mas você vai ter que conciliar as coisas, revolução com criação de novas features, tá? Disso vem o quê? Como é que a gente prioriza dentro de uma revolução? A revolução está acontecendo, tá? Ela está acontecendo. Como que a gente prioriza as coisas e deixa o dia a dia rolar? Tá aqui uma coisa que a gente usou no PagSeguro muito importante, tá? Durante a revolução, você não pode deixar que novas features vão para o sistema legado, porque elas vão aumentar o seu backlog. Tá? Então, você tem que definir que durante a revolução, até ela terminar, né, você depois não vai ter mais o legado, né, ou vai ser muito isolado. Você só cria coisas na nova arquitetura. Tá? Mas e se for uma coisa que eu estou modificando um recurso que existe? Migre aquela área, aquele sistema, aquele subsistema, para fazer a nova feature no novo migrado sistema, tá? Então, comunique claramente a decisão é importante, tá? Vai afetar, sim, tempo de entrega das coisas, tá? Então, tem que explicar bem, dê suporte aos times, define alguns processos para mudar o legado, que vai ter que mudar o legado, e monitore, tá ok? Os times têm que decidir o que migrar, tá? Então, outra coisa importante, como que prioriza? Não vai ser um líder só definindo como é que as coisas vão ser. Os times vão saber melhor o que migrar e em que ordem, tá? Então, deixe os times decidirem como migrar e em que ordem, dê orientação, consolide o backlog para poder gerenciar, mas deixe os times definirem. E aqui pode ser que falte alguma coisa, então você tem que migrar sistemas críticos que estão no backlog da revolução, que não tem time ou não estão sendo mudados, então eles não estão sendo pegos pelos 2 anteriores, tá? Então, migrar, isso é importante também, tá? Aqui a gente também pode ter que refatorar antes de migrar, tá ok? Porque pode ter coisa muito mal codificada, que é melhor refatorar e migrar depois do que migrar primeiro, tá? E levar bug ou, né, ter problemas na nova arquitetura. E também espelhar coisas da antiga na nova, tá? Então, a gente fez isso também algumas vezes, quando você tem o impacto para o cliente, ou numa UI ou numa API, né? Você faz o quê? Você espelha e deixa o cliente testar as duas, e só muda depois que ele estiver confortável, tá? Mas só se você realmente não puder migrar transparentemente para ele, tá ok? Depois tem que desligar, obviamente. Aqui, por fim, a gente tem que é como que você restringe o que vai para o legado. Então, basicamente, colocar um gatekeeper ali na frente, tá? Quem é do PagSeguro está aqui sabe que eu fiz esse papel durante uns 3 anos aí, tá? Para ter um comitê para aprovar o que vai para o legado. E depois que você vê que você coloca isso, muitas coisas que iam para o legado, você fala, não precisa ir, tá? Então, você evita muito retrabalho aqui. E, por fim, manter o legado evoluindo, tá? Que é você não esquecer do legado, tá? Senão ele vai gerar problema, vai gerar incidentes, vai ter que parar o que está fazendo para ajudar um legado. E a gente chamou esse terceiro grupo aqui de priorizando atividades. E, por fim, tá? Tem um grupo de estrutura que começa com times espelhando a organização, tá? Que é importante para manter o all on the same boat, tá? Que é você ter o quê? Os times que estão na revolução, os times da empresa inteira, tem que refletir a estrutura da empresa, para poder alinhar esses líderes técnicos com líderes de negócio, tá?
e aqui tem a ver com a lei de Conway, tá? Que é importante aqui. Essa parte aqui é a última parte do trabalho, e ela envolve muito lei de Conway, team topologies e tal, tá? Outra é atribuir as atividades de arquitetura para os times que desenvolvem features, tá? Para eles terem engajamentos, terem donos daquilo que está fazendo. Então, são times aqui, para quem é de topologies aí, quem conhece, seria stream-aligned, né? Eles também tocarem migração para serem donos dos componentes novos. Mas pode ser que eles também não consigam sozinhos fazer. Então, dentro dos grupos de produto deles, ter times dedicados para ajudá-los a fazer. Também são times stream-aligned, mas que ajudam os times a migrar. Tá ok? Lá do Pave the Road, a gente tem um time de engenharia de confiabilidade para arquitetura, tá? Seria um time de plataforma, platform team, lá para o time Topologies, que cria arquitetura e ajuda os times também a usá-la. Desse pedaço aqui de sistemas críticos, a gente pode ter times especialistas de migração, tá? Que nós tínhamos lá pessoas especializadas, tá? De migração. Aqui pode ser um enabling team, lá do Team Topologies, que ajudam outros times a migrar, mas não ficam, né? Eles vão mudando de missão e podem, eventualmente, pegar um componente sem dono para migrar, mas eles são basicamente um time de enabling, lá do Topologies. E a gente tem também aqui uma padrão que a gente usava, que é ter reuniões recorrentes com os engenheiros seniors, que era importante para trazer informação nova, tá? E também ter uma visão direta sem filtro. E, por último, corri um pouquinho no final, pessoal, é ter um time que é dono da aplicação legada para ajudar aquele problema lá de ter que manter o legado funcionando, tá? Então, isso aqui foi uma das soluções boas para a gente poder manter o legado funcionando, tá? Com isso, a gente fecha esse quarto grupo, na verdade, chamando de organizador teams, e aí isso aqui fecha essa linguagem nossa de padrões aí. Essa aqui é a parte que a gente está ainda para escrever, mas já tem bastante, como vocês viram, bastante coisa já feita. Bom, concluindo rapidinho para perguntas, o que eu falei aqui, né, pessoal? O arquitetura de software é difícil de mudar, pode ficar defasada, mesmo que não seja por culpa de ninguém, tá? Pode ter que se fazer uma iniciativa dedicada para transformar essa arquitetura, tá? Se ela ficou muito defasada do que precisa ser. Isso é uma revolução, o papel do líder é muito importante nessa revolução, porque ele é quem puxa tudo, né, e coordena. E a gente colocou aqui alguns padrões que ajudam esses líderes a terem sucesso, com base em experiências reais. Bom, eu vou deixar o obrigado aqui, mas fiquem à vontade aí para perguntar e eu volto onde precisar aqui. Legal, Marden. Muito obrigada aí. A gente tem uma pergunta aqui do nosso CEO, do Alessandro. Dentre todos os desafios de uma revolução na arquitetura de software, qual foi a maior dificuldade que vocês enfrentaram na jornada e como vocês lidaram com ela? Eu acho que a maior foi conseguir fazer a virada, conscientizar os times de que agora mudou, o jeito novo agora é outro, tá? E para fazer isso, a gente teve que convencer lá em cima também, para descer uma meta, para poder também os POs, as pessoas de produto, mudarem também a chavinha, porque a gente ficou muito tempo batendo martelo. Esse aqui foi um processo de uns 5, 6 anos, e durante os 1, 2 anos no começo, a gente batia, e os times não mudavam. Por quê? Porque entre fazer na nova e fazer na antiga, era mais rápido fazer na antiga. Então, né, o PO falava, não, isso aqui é urgentíssimo, tem que fazer na antiga porque é mais rápido. E nunca mudava nada. Então, essa foi a dificuldade maior que a gente teve, virar a chave de todo mundo aí. Legal, Marden. Temos outra pergunta aqui do Bruno Souza. Ele perguntou, sobre a questão de manter o legado evoluindo, não entendi bem a motivação. Poderia explicar melhor? Legal. Eu vou voltar lá rapidinho, que eu passei rápido mesmo, mas assim, para manter o legado evoluindo, o ponto não é você arrumar o legado, tá? Senão você não precisa da revolução, né? Mas o ponto aqui é o seguinte, se você esquecer o legado, deixar ele totalmente largado, você vai ter uma dificuldade muito grande de fazer a revolução. Por quê? Ele vai dar incidente, tá? Ele vai te chamar para cuidar dele ali, porque tá pegando fogo.
Quando você faz uma migração, você tem que mexer no legado, por quê? Para você pegar as features que estão lá e fazer wrapping, fazer, né, strangling, fazer as técnicas para levar para o novo, tá? Só que aí isso mexe no código do legado. Se para você mexer no legado é um parto, você não consegue fazer deploy dele, é difícil testar e tudo mais, é muito difícil fazer a migração. Então, um ponto aqui não é você fazer o legado ficar bonitão, tá? É você manter ele minimamente funcional, monitorado ali na parte mais crítica, saber investigar o problema de um jeito mais fácil, modularizar, ter um pouco de teste ali onde está mudando mais, e o deploy não ficar tão doloroso assim, tá? Então essa é a ideia, não é deixar ele bonitão, é a gente manter o legado minimamente funcional para ele não atrapalhar a revolução. Perfeito. Mais alguma pergunta? Estamos recebendo vários elogios aqui, agradecendo, falando que vários insights valiosos, muitos parabéns aí ao conteúdo. Alguém mais? A gente tem ainda 5 minutinhos, caso alguém ainda tenha alguma pergunta, queira aproveitar esse tempinho aí do Marden, que é precioso, gente, aproveitem, mandem aqui. O Thompson, né, dizendo que está no New York Times há muito tempo lá, né, e ele está usando, segundo ano de uma revolução nessa linha. Então, nós vamos conversar aí, cara, que eu vou pegar de case aí, porque tá nessa fase aí de fazer esses cases. Na sequência aqui eu já te chamo para a gente falar disso. Obrigadão aí. Bacana. Marcos, a gente vai disponibilizar, a gente vai conversar aqui com o Marden também, depois a gente vê de disponibilizar um material auxiliar aí para vocês sobre a apresentação, sobre o Meetup. É importante, caso vocês não tenham, acredito que todos aí tenham se inscrito, né, pelo nosso formulário, e a gente manda no e-mail de cadastro de vocês, que a gente veio trocando até hoje, até o momento. Vou pegar uma aqui do Evandro, né? Desde quanto tempo? Eu diria assim, eu voltei em 16, já tinha coisa rolando, tá? Então, assim, a gente pegou essa arquitetura, vamos dizer assim, monolítica, tá? Vou falar que ela era ruim, nem legada, que a gente tinha acabado de herdar, lá em 2010, tá? De 9 para 10 entrou no ar essa arquitetura nova. E eu não estava envolvido nessa migração, mas herdei logo na sequência, e a gente trouxe pessoas que estavam em outros times meus e tal, a gente deu um choque de gestão ali para colocar ágil e tal. E ela estava adequada ao que tinha na época. O problema é que a gente evoluiu tanto que ela ficou descasada, e era difícil mudar, né? E aí, eu diria assim, que mais ou menos em 2012 já tinha coisas novas que a gente fazia fora, mas era muito difícil fazer coisas que estavam na regra de negócio atual, porque tinha que tirar coisa. Então, a gente não tirou tanta coisa, a gente fez fora. O próprio PagSeguro Moderninha, a parte de processo de transação que vem da Moderninha, ele não estava no monolito, senão não teria Moderninha, tá? Mas ele tinha que se integrar com a Moderninha, com o monolito, de uma forma mais assíncrona. Mas a gente começou a tirar coisa mesmo. Teve uma iniciativa em 2014 que tirou coisa de lá, tá? Que foi uma iniciativa bem desacoplada, tirou um pedaço de conciliação bem desacoplado, mas parou por aí. E aí, quando a gente começou mesmo a bater o martelo nisso, foi lá para 16, para 17, tá? A gente criou mesmo, fez o Pave the Road, criou a arquitetura para migrar, mas não rolava. E a gente ficou 17, 18 batendo cabeça. Até que no fim de 18 teve um wake-up call ali para a gente, que foi um negócio que a gente viu que ia dar problema no banco de dados, e aí a gente levou o problema lá para cima, o scare the ass, né, out of them, e aí a gente conseguiu em 19 aprovar um projeto para tocar essa migração pesada. Então 19 foi o ano mais pesado mesmo, tá? Então 19 foi o ano pesado, 20 continuou, 21 continuou, 22 continuou. 23 tem coisa ainda residual lá fazendo. Mas assim, o monolito lá não é mais crítico como era antes. Acho que esse é o ponto. Ele não deixou de existir, mas está meio controlado. Quem levantou a mão, vai colocar no texto. Daniel Xavier levantou a mão. Daniel, se você quiser falar, depois eu tenho mais uma última pergunta do Vitor Santana, tá? Opa, ok. Não, só compartilhar um pequeno detalhe, que a depender do tamanho do monolito, do valor que ele agrega e do custo para a migração total, existe grandes chances que mesmo com a revolução arquitetural, esse monolito ainda tem uma vida bem longa ali, ele vai minguando aos poucos, ele vai...
minguando, mas até pela criticidade, às vezes, do negócio, isso pode demorar anos e anos, e aí a gente pega exemplo até dos bancos, com o mainframe, que ainda está rodando aí, ou com outras iniciativas do tipo. Eu vou dar uma resposta que eu falava sempre, me perguntava às vezes, né? Vinha lá do Luiz Frias, dono da empresa. Falava, e aí, Marden, quando nós vamos acabar com o monolito? Quando nós vamos tirar o monolito? Eu falava, olha, Luiz, essa não é uma pergunta melhor. A pergunta melhor é, quando ele vai parar de ser relevante? Porque eu consegui fazer um negócio que eu não acreditava que eu conseguia fazer, que é conseguir uma pessoa super alto nível lá entender que existe esse negócio de monolito. Falei, legal, você sabe, mas assim, o meu objetivo é fazer você esquecer que ele existiu um dia, tá? Quando isso acontecer, beleza, ele pode ficar lá. Não vai ser mais importante a gente discutir ele aqui. Tá? Então, a pergunta é, quando ele para de ser relevante? Para a gente não ter mais uma revolução em andamento, tá? Para a gente poder tocar isso como uma coisa normal, vida que segue. Tá? Deixa eu pegar do Vitor aqui, que eu já li, né? Então, quando a autogestão está comprada com a ideia, inclusive puxou, né? O quão fica mais fácil fazê-lo, né? Eu diria assim, se a autogestão comprou e a gente conseguiu fazer isso também se encaixar no pessoal de negócios ali na mente disso, eu diria que assim, para o gestor, para o líder, tá? Da revolução, o grande desafio tá mitigado, tá? Eu acho que aí o próximo desafio é conseguir mesmo fazer a coisa acontecer tecnicamente, tá? Então, tanto que assim, priorizar corretamente, fazer de um jeito, não o técnico bit baixo lá embaixo, tá, pessoal? Mas assim, como é que você prioriza, como é que você escolhe a arquitetura, a visão de arquitetura melhor, como que você coloca isso no ar da melhor forma, gerando valor mais rápido, sem esperar um Big Bang de arquitetura para aí sim começar a usar. Como é que você garante que os times estão realmente usando a nova arquitetura do jeito correto e não recriando padrões, más práticas, vamos falar assim, padrões errados, né? Da antiga na nova, porque se você não ensinar como é que faz certo, você vai olhar na nova, você vai ver um monte de código ruim. Você fala, putz, migrei aqui para gerar outro problema, tá? Então, aí vem esse outro lado de medir, priorizar, entendeu? Então, resolveu o awareness, que é o primeiro pedaço, os outros 3 ali, né? Como é que você organiza times, como é que você prioriza, como é que você mede para garantir que não está piorando. Perfeito. Bom, gente, acabamos excedendo 2 minutinhos aí, mas acho que foi super rica aí a discussão, né? Quero agradecer a todos que participaram, um agradecimento especial ao Marden por compartilhar, né? Tá junto nessa e compartilhar esse conteúdo riquíssimo, né? Coisa que eu acho mais interessante é quando você consegue ver um material que consegue vir da estratégia até a prática, né? Porque muitas vezes você fica muito no plano das ideias e isso acaba não se tangibilizando. Eu acho que aqui você trouxe praticamente uma caixa de ferramentas aí para quem quiser fazer uma revolução, né? Na arquitetura. Então, achei fantástico. Obrigado a todos. A gente, só reforçando, a Bruna falou, né? A gente vai disponibilizar um material para todos que estão inscritos. E conto com todos aí nos próximos meetups e próximos eventos aí que a gente vai fazer. E boa sexta-feira, tá bom? Valeu, Marden. Obrigado, cara. Tem alguma coisa? Não, né? É isso aí, Ale. Então tá bom. Obrigado, Obrigada. gente. Obrigada, gente. Boa semana. Obrigada, Marden. Até mais. Bom final de semana e bom trabalho. Tchau, pessoal. Obrigada.